Deus vai dizer o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos orar. Nosso bom Deus, somos gratos ao Senhor por sua bondade e sua graça, pela salvação em Cristo Jesus, providenciada a homens miseráveis, indignos, mas que por amor o Senhor nos enviou o Salvador. Eu clamo, Senhor Deus, que novamente em sua presença, neste púlpito diante dos irmãos, dirija meu coração, para que com integridade possa transmitir a tua mensagem ao teu povo. Que os nossos corações não fiquem indiferentes à tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos juntos. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, influência. Influência é algo positivo e negativo. É algo que marca as nossas mentes. Existe um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Mas a impressão muitas vezes ela pode ser mudada através das influências que nós recebemos das pessoas que estão à nossa volta. Alguns de nós tivemos o privilégio de passar o Dia das Mães com as mães dos nossos filhos, ou até mesmo com as nossas mães. Alguns de nós temos as vagas lembranças do que as nossas mães representaram para nós. Enquanto o irmão Davi estava regendo o hino, falando sobre as bênçãos do céu, eu estava lembrando da minha avó, que para mim, uma segunda mãe, porque por muito tempo nós moramos com ela e aprove ao Senhor levá-la ao lar celestial. E tem muitas coisas que eu lembro da minha avó e como ela influenciou positivamente a minha vida. Quando nós falamos sobre os versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo ele agradece a Deus por aquilo que o Senhor estava fazendo em sua vida e de uma maneira como ele poderia influenciar através de todas as situações que ele passava as pessoas ao seu redor. Assim como um bom perfume que nós sentimos o cheiro, a influência positiva, ela também causará em nós uma boa impressão. Ela vai causar lembranças positivas e vai fazer com que a nossa vida seja influenciada por aqueles que nos influenciam positivamente. O dicionário vai dizer que a palavra influência é a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outro. É gostoso lembrar das nossas mães, não é verdade? Hoje é o dia dos memes, né? Feliz dia do... Se eu falar de novo, você vai apanhar. Então, muitas coisas nós podemos lembrar das nossas mães. Até algumas das nossas queridas irmãs que não estavam hoje de manhã, mas que nos agraciam com a sua presença essa noite. As mamães hoje pela manhã e vocês ganharão um Oscar de mães do ano. Porque nós entendemos o valor que cada uma de vocês tem. Mas assim como pela manhã, meus irmãos, hoje à noite, quero usar novamente alguns personagens bíblicos para demonstrar-lhes como a influência ela foi positiva ou negativa de mães cujos filhos foram afetados pelos conselhos, pelas atitudes que as suas mães tiveram. Então, é importante entender que toda mãe vai exercer sobre o seu filho uma boa ou uma má influência. Cada um de nós lembramos de coisas boas e ruins de nossas mães. Lições boas e lições más, porque ninguém é perfeito. Porém, meus irmãos, é muito importante que nós possamos dar boas influências ou bons exemplos para as nossas crianças, para os nossos filhos, até mesmo vocês que almejam filhos. Aquilo que vocês são demonstrará a sua fé ou a sua falta de fé para os seus filhos. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus 4 exemplos de mães que influenciaram positivo ou negativamente os seus filhos.
Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 27. Vamos lá, Gênesis, capítulo 27. O primeiro exemplo que nós falaremos é o exemplo de Rebeca. E em todos esses anos, meus irmãos, aqui presente nessa igreja, eu já preguei sobre todas essas mulheres. Já nomeamos elas, já falamos sobre elas. Então hoje nós vamos citar algumas partes importantes que nos é importante compreender sobre como a influência delas marcou positivo ou negativamente a vida dos seus filhos. Vamos lá. Gênesis capítulo 27, versículos de 5 a 7, e eu lerei esses versículos. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, vamos ler até o versículo 13. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Versículo 9. Vai ao rebanho, versículo 10. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que eu morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, e vai e traze-mos. A palavra de Deus, ela está repleta de exemplos de pais que algumas vezes exaltavam mais algum dos seus filhos em detrimento de outros. Um exemplo clássico é Jacó. Como ele exaltava José por ser filha da sua amada Raquel, e como isso suscitou no coração dos seus irmãos a inveja, e como posteriormente isso afetou tanto negativa quanto positivamente a família do grande patriarca. Mas no caso aqui de Rebeca, meus irmãos, dando apenas um panorama, Jacó, ele era o segundo de uma família onde 2 eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Então o costume da época era que o primogênito receberia a bênção principal do seu pai. Então Jacó, como não era o primogênito, ele não tinha o direito à bênção, e sim Esaú. Só que o que Rebeca fez? Ela deu o jeitinho brasileiro. Ela deu um jeito de transformar aquela situação, porque dentro daquela família era claro a preferência. Isaque, ele era do time de Esaú. Rebeca era do time de Jacó. Uma família dividida, meus irmãos, ela nunca vai conseguir alcançar o objetivo principal, que primeiramente é agradar a Deus. Nunca vai fazer com que haja paz, felicidade no seio da família, porque quando há preferência dos filhos, nós prejudicamos o coração de um ou de outro. Aqueles que estavam pela manhã, eu citei a vocês que isso deve acontecer com muitos de nós pais, como muitas vezes filhos, eles chegam e perguntam para vocês, quem que você ama mais? Quando você tem 2 filhos é uma coisa, e quando você tem vários? Já te perguntaram isso? E aí, você respondeu o quê? Não, brincadeira. A Janete tem 8 filhos. Imagina como deve ter sido complicado. Então, meus irmãos, partidarismo dentro da família só vai suscitar tristeza. Vai trazer um malefício no coração daquele que se acha preterido. O que nós vemos é que a Raquel estava induzindo seu filho, Rebeca, estava induzindo seu filho a enganar o próprio pai. Porque ele já estava com idade avançada e já não conseguia enxergar com exatidão. E mesmo ele sendo um homem liso, porque todos vocês já devem ter visto, ou talvez até mesmo da sua família, tem homem peludo. Eu brinco, tem um amigo peludo que ele tem pelo até na língua, né? Mas tem pessoas que elas se caracterizam por serem pessoas com bastante pelo. Mas Jacó era homem liso. E posteriormente, nessa mesma história, vai dizer que de alguma forma Rebeca ela coloca pelos
de carneiros sobre Jacó, para que ele de alguma forma pudesse parecer o seu irmão. Então, ela idealizou um plano para roubar a bênção do outro filho pelo seu filho preferido. Os versículos que nós lemos, versículos de 9 a 13, ela aconselhou o seu filho para enganar o seu próprio pai. Então, como que ela estava influenciando a vida de Isaac? Ela estava influenciando a vida do seu filho para que ele pudesse mentir, para que ele pudesse enganar. Então, essa não é uma boa influência. Dentre as coisas que nós podemos ensinar aos nossos filhos, pecados nunca são boas saídas. É claro que os nossos filhos, eles verão tanto a nossa boa personalidade quanto a nossa má personalidade. Verão os nossos defeitos como também verão as nossas qualidades. Mas ensinar o filho a enganar o pai é um pouco demais. Então, nós vemos como ela influenciou negativamente a vida do seu filho. Vai agora para 2 Crônicas, capítulo 22. Então, Rebeca é um exemplo negativo de mãe que ensinou o seu filho a enganar o próprio pai. 2 Crônicas, capítulo 22, versículos de 1 a 4. 2 Crônicas, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Acompanhe comigo. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onre, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então aqui nós temos o segundo exemplo de mãe. Nós temos Atalia, cujo conselho ao seu filho era para que ele não andasse nos caminhos do Senhor. Acasias, ele foi um dos reis maus de Israel. Mas o que a Bíblia nos conta é que por influência da sua mãe, ele andou fora dos caminhos do Senhor. O versículo de número 10, ainda, de 2 Crônicas, olha comigo, 2 Crônicas 22, 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Então, meus amados irmãos, ela não só aconselhou o seu filho a andar longe dos caminhos do Senhor, como posteriormente matou toda a descendência real para posteriormente ela poder reinar em lugar de seu filho. Eu quero falar algo para vocês. Nesses 15 anos que nós estamos aqui, já vimos e presenciamos muitas coisas. Uma daquelas que mais me marcou foi uma reunião que uma vez eu acompanhei nosso querido pastor Roger. Ele estava conversando com uma pessoa que na época era da igreja. E estava perguntando para aquele irmão, por que você não vem na igreja? Ele tinha filhos pequenos na época. E ele disse o seguinte, pastor, eu não preciso ir para a igreja. Deus está em todo lugar. Então eu vou à igreja, levo os meus filhos pequenos e depois eu volto para minha casa, faço minhas orações, leio minha Bíblia e ponto final. O pastor Roger aconselhou ele dizendo, quando seus filhos tiverem a idade de entender o que você está fazendo, eles vão seguir os mesmos passos que você. Aconteceu aquilo que ele disse. Meus irmãos, os exemplos que nós damos aos nossos filhos, eles notam. Se cada domingo de manhã, se cada domingo à noite, nós estamos escolhendo outras coisas em vez da casa de Deus, de ter comunhão com os nossos irmãos, de esforçarmos-nos para estar em comunhão com os nossos irmãos, é claro que os nossos filhos também verão. Eu confesso a vocês que eu, como pastor, eu tenho uma satisfação quando eu vejo crianças não querendo ir embora da igreja.
Já vi muitas vezes alguns chorando porque queriam ficar na igreja. Por quê? Porque o ambiente, os amigos, os irmãos em Cristo era algo que marcava. A minha filha, quando mais nova, a única amiga dela era a Fran, aqui na igreja, porque ela não estudava. Então, o momento de estar na igreja era o momento que ela tinha comunhão com as crianças. Alguns dos nossos filhos, antes de estudarem, ou pelo menos no período das férias, os únicos amigos que eles têm são as crianças da igreja. Vocês já pararam para pensar que talvez os únicos amigos que nós temos são os irmãos da igreja? Aonde nós podemos conversar, aonde nós podemos abrir os nossos corações. Então, se nós não estamos demonstrando uma influência positiva, os nossos filhos, como esponja, eles também pegarão esse exemplo e aplicarão nas suas vidas. Chegará um dia que cada um deles tomará suas decisões se seguirão ou não ao Senhor. Aqui na nossa igreja, nós temos irmãos cujos filhos, lamentavelmente, não servem ao Senhor. Mas a influência dos seus pais, e eu tenho dito para os pais, é que eles perseverem em servir ao Senhor. Para que um dia os seus filhos, eles se lembrem do testemunho dos seus pais. Meus irmãos, nós não podemos demonstrar nenhum tipo de preguiça no que diz respeito às coisas de Deus. Seja para a leitura bíblica, seja para o tempo de oração, nós sempre devemos incentivar os nossos filhos a amarem a Deus. A vocês, principalmente a crianças pequenas, a colocarem hinos, a colocarem desenhos bíblicos para que eles possam ser inseridos nesse contexto, porque tanto jogos quanto desenhos seculares, eles levarão os nossos filhos para longe do Senhor. O mundo que nós estamos cada vez mais está fazendo com que pessoas se afastem do Senhor. Então nós vimos Rebeca, que ensinou o seu filho a enganar o próprio pai. Nós vimos a Thalia, que ensinou o seu filho a se distanciar do Senhor. Vamos para Mateus capítulo 14. Nós vamos falar sobre Herodias. Mateus capítulo 14, versículos de 6 a 8. Alguém leia para nós, por gentileza? Mateus capítulo 14, versículos de 6 a 8. Meus irmãos, interessante que, orientada por sua mãe, a jovem atraente usou o seu corpo, sensualidade ou de maneira sensual, dançando para o rei, para satisfazer os desejos da sua mãe. O que nós vemos nos dias de hoje é que a imoralidade impera na nossa sociedade. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo academia. Eu sei que não parece, mas a gente está. Aqui embaixo, na frente do Marista, tem uma academia lá para pessoas com mais de 40 anos, que eu me incluo. Então nós fazemos ali. Academia calma, pequena, para poucas pessoas, então não há problema nenhum. Só que cada vez que nós passamos ali, e nós geralmente passamos no horário de entrada, nós temos visto meninas de 10, 11 anos em diante, usando roupas que chamam a atenção para o seu corpo. Meninas. E o que nós vemos é que não é uma ou outra, são todas. O colégio, em um dos seus uniformes para as meninas, geralmente calça legging, aonde marca o corpo das moças desde pequenas. E isso, meus irmãos, é um chamativo para os homens do mundo. O que nós precisamos entender é que, hoje em dia, nós precisamos preservar as moças das nossas igrejas. Precisamos preservar as nossas filhas. Os irmãos sabem que quando você vai a um local para procurar roupas para suas filhas, para sua esposa, você precisa procurar muito para encontrar coisas que são modestas. Para que não venha, de alguma forma, a sensualizar o corpo das nossas gurias. Mas notem, uma mãe ensinar a sua filha
ou dizer à sua filha para usar o seu corpo como uma maneira de chamar a atenção de um homem para conseguir certos favores, nós já vemos que não é uma influência positiva. Após conseguir agradar o coração do rei, mais uma vez orientada por sua mãe, a jovem pediu ao rei que matasse o profeta de Deus, o que posteriormente ele fez. Então, meus irmãos, 3 exemplos que eu quero recapitular com vocês. Uma aconselhou seu filho a roubar, enganar e mentir. A outra aconselhou seu filho a andar longe dos caminhos do Senhor. E a outra aconselhou a sua filha a usar o seu corpo para conseguir benefícios. Eu pergunto para vocês, mães, como que vocês têm influenciado a vida dos seus filhos? Cada um de nós podemos lembrar de coisas das nossas mães, das influências que elas causaram em nós. Eu repito, não existem pessoas perfeitas. Nós podemos nos espelhar nas influências positivas, mas também podemos aprender nas experiências negativas. Mas a beleza da palavra de Deus é que também nós vemos exemplos positivos. Vamos lá, para Atos capítulo 16, e outra pessoa vai para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu lerei Atos 16, versículo 1. E outra pessoa lerá 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. 2 Timóteo 1, 5. Segunda Timóteo 3, 14 e 15. Vamos todos para lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. De quem que nós estamos falando aqui, meus irmãos? Nós estamos falando de Eunice. Estamos falando da mãe de Timóteo. Quando você lê 1 e 2 Timóteo, Timóteo era um pastor. Paulo dá muitos conselhos sobre a maneira que ele deveria se portar perante a igreja de Deus, como ele deveria se portar perante os irmãos em Cristo, como ele deveria se portar perante os falsos mestres contra as falsas doutrinas. Mas o que é dito é que a base da vida de Timóteo veio da fé da sua mãe. Posteriormente também é falado da sua avó. Então, meus irmãos, entendam o benefício que é fazermos com que as nossas crianças, desde pequenos, eles aprendam a palavra de Deus. Quantos versículos os seus filhos sabem? Quantos versículos nós temos ensinado aos nossos filhos? É importante nós entendermos, meus irmãos, em Provérbios 22, 6, você não precisa abrir lá, mas a palavra de Deus vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então Timóteo era um exemplo prático daquilo que Salomão disse no livro de Provérbios. E eu creio que até mesmo aqueles que desviaram o seu coração de servir ao Senhor, a palavra de Deus ainda permanece naqueles corações. Então, a vida de Eunice influenciou seu filho a ser um grande pregador da palavra de Deus. Ela foi aquele perfume, aquela boa fragrância que Paulo disse em 2 Coríntios, que nós devemos exalar na vida daqueles que estão ao nosso redor. A atitude dos nossos filhos quanto à vontade de Deus é reflexo do tipo de atitude que nós temos diante do Senhor. Não adianta nós almejarmos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, se não partir o exemplo de nós. Os irmãos mais experientes, que já são avós, têm uma responsabilidade dobrada. Não só de ser exemplo aos seus filhos, mas também de ser exemplo aos seus netos. Meus amados irmãos, existem outras mulheres que são bons exemplos na palavra de Deus, como Joquebede, em Êxodo 2:3.
Ana, em 1 Samuel 2,19. Uma daquelas duas mulheres julgadas por Salomão, a própria mulher cananeia, que o ano passado preguei sobre ela. Nós temos grandes exemplos de mães que perseveraram em servir ao Senhor. E como elas foram exemplos, como elas são exemplos de integridade. Quando nós falamos sobre dias especiais, eu sempre digo para vocês, as pregações elas não são direcionadas apenas às mães, mas a todos nós, porque nós estamos falando de integridade. Aqui nós temos tanto irmãos já experientes na sua idade, como nós temos jovens, pré-adolescentes, que terão uma vida inteira pela frente. Então as escolhas que nós fazemos hoje, e isso nós estávamos falando com os jovens ontem, a vida devocional que nós cultivamos hoje determinará o que será da nossa vida espiritual no futuro. Eu louvo ao Senhor pelas crianças que nós temos na nossa igreja, porque são elas que, se Cristo não nos levar, elas que persistirão em levar a palavra de Deus aqui nessa igreja. Nós temos tido um trabalho com crianças. Temos, aos sábados, como a Tati disse, cada 15 dias, temos procurado fazer com que crianças possam ouvir a palavra de Deus. Já houveram crianças que se converteram, mas ainda existem aquelas cujo coração não estão aberto para o Evangelho, cujos exemplos dos seus pais não são de pessoas que cultivam a palavra de Deus. Mas e nós? Nem todos vocês cresceram no lar cristão, mas nós temos a oportunidade de mostrar para os nossos filhos o benefício e o privilégio que eles têm de crescerem ouvindo a palavra de Deus. Eu digo às minhas filhas, uma delas está aqui, nós somos privilegiados de servir ao Senhor. Nós somos privilegiados de morar na igreja, de termos a bênção de estar com os nossos irmãos em Cristo. É claro, gostaria muito de passar o Dia das Mães com a minha mãe, mas essa não foi a vontade de Deus. A minha família física ficou em São Paulo, mas vocês são a minha família. Então eu procuro aproveitar com muito prazer os benefícios que o Senhor tem me dado. Abre sua Bíblia, por favor, em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Meus amados, por mais que tenhamos várias provas que o amor de uma mãe é imensurável, devemos nos lembrar que mães são seres humanos fracos e sensíveis e prontas, algumas vezes, a caírem no erro e cometerem pecados. Por quê? Porque nós somos pecadores. Aqui nós não estamos exaltando pessoas perfeitas. Não, não estamos. Porém, nós devemos lembrar que existe um Deus que tem cultivado por nós um amor que excede todo o sentimento, inclusive o amor de uma mãe pelo seu filho. Isaías 49:15 vai dizer o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eu estava vendo hoje à tarde a visão que muitos filhos têm de suas mães. Um gurizinho, na verdade uma guriazinha, ia atravessar a rua e tinha um urso do lado. E aí um carro, aproximando-se, parou em cima da faixa. E o urso levantou e deu um berro, onde todos os pássaros que estavam à volta, eles se levantaram. Era o exemplo de uma mãe que cuida do seu filho. A beleza da palavra de Deus. É o exemplo que Isaías dá, que o Senhor cuida de nós, da mesma forma que uma mãe cuida dos seus filhos. Nós que somos pais, nós não podemos expor em palavras o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. Nós não conseguimos mensurar, mas existe um Deus que nos ama além do amor que nós temos pelas nossas mães e das nossas mães. Eu quero dizer a todos vocês, e principalmente a todas vocês, mamães, é preciso que vocês coloquem em primeiro lugar o seu amor a Deus. O exemplo que vocês podem e devem ser aos seus filhos.
Não estou falando só de filhos pequenos. Estou falando de filhos adultos. Todos nós precisamos ser exemplos para as pessoas que estão à nossa volta. Alguns de vocês já têm netos, precisam ser exemplos para os seus netos. Alguns de vocês nem filhos têm, mas precisam desde já cultivar bons hábitos para serem exemplos para os seus filhos. Então, meus irmãos queridos, Dia das Mães, oportunidade de nós olharmos para a palavra, enxergarmos que os maus exemplos criaram maus hábitos nos filhos cujas mães não demonstraram amor pelo Senhor. Mas para aquele cujo testemunho foi desde a sua infância, 2 livros da Bíblia foram escritos por causa da sua integridade. Porque desde pequeno ele havia aprendido a palavra de Deus. Já pensou se um dos seus filhos ou uma das suas filhas forem servos do Senhor? Puderem ter o privilégio de serem pregadores da palavra de Deus? Mas não precisa você ficar chateado se não forem. Se ambos cultivarem boas práticas e amarem ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus possa incentivar a todos nós, dirigir os nossos corações para que nós sejamos exemplos aos nossos filhos. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, em sua presença eu agradeço, porque a sua palavra é democrática em nos mostrar bons e maus exemplos. Assim como falamos de Lia hoje pela manhã, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as suas lutas e como ela foi fiel ao Senhor. Vimos também no exemplo de Atalia, de Rebeca, de Herodias, de Eunice. 3 dessas que demonstraram más atitudes e más influências aos seus filhos. Mas como uma delas, desde pequeno, ensinando ao seu filho a amar ao Senhor, como isso transformou-se em algo positivo e como o exemplo dele chegou até nós. Eu não sei, Senhor Deus, qual o plano do Senhor para os nossos filhos, para todos que estão aqui essa noite, mas eu sei que a vontade do Senhor é que nós sejamos boas influências, pessoas que amem verdadeiramente ao Senhor. As mamães aqui representadas, ó Deus, eu clamo ao Senhor, que não só elas sintam o amor dos seus filhos, mas que também demonstrem o amor de Cristo a cada um deles. Que nós continuemos a enxergar nas nossas mães o desejo que elas têm de amar ao Senhor e também de amar a todos nós. Damos graças a Ti em nome de Jesus. Amém.